Bom pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Beleza. Pessoal, é o seguinte, né? A gente trabalhou aqui com a tag debug, né? Aqui no meu properties eu adicionei algumas propriedades, tá? E a gente vai ver algumas coisas agora, tá? Principalmente porque já que a gente está com erro, né? Então vamos dar né? uma passada por erros, né? Então vou colocar só aqui, ó, uma página vai só de erro, tá? Tá. Na verdade eu fiz essas erro 500 e erro 404, tá? Para alguns casos específicos, né? Então deixa eu colocar aqui erro 500 só no título dela para elas ficarem bonitinhas, tá? Então a gente vai aprender a trabalhar nessa aula agora com redirecionamento de página de erro, tá? Deixa eu só colocar aqui, tá? Então tá aí minhas páginas bonitinhas, tal. Não preciso delas abertas, elas têm só HTML mesmo dentro, tá? Na próxima aula eu vou tentar passar alguma coisa sobre include, vou estar mostrando include para vocês e vou tentar resumir alguns assuntos aqui que não foram passados, tá? Apesar da gente ainda ter alguns exercícios para fazer de tag e de erro, tá? Então como a gente está passando por uma crise de erro, né, com vários erros aqui, então vou fazer o seguinte, vou mostrar essa propriedade funcionando, tá? O properties, tá? Então o properties, deixa eu tirar só esses comentários aqui, porque aí você pode até copiar também, tá? Já que eu não fiz isso aqui em aula, tá? Então beleza, tá? Então Ctrl S. Pessoal, aqui é o seguinte, aquela propriedade dizendo que global, né? O meu properties, o global, deixa eu dar um stop aqui. Meu properties global, ele basicamente pegava os properties e passava para aquela tag property, né? E aí a tag property acabava resgatando, né? Então aqui a gente tinha um exemplo, aqui a gente tinha as propriedades, né? E o valor aqui o sinal de igualdade. Então essa propriedade address significa que é endereço. Então seria basicamente para traduzir as properties, né? Então tem esse cara aqui e tem esse que a gente vai estar vendo nessa aula aqui, tá? Esses aqui, mais pra frente eu vou tá fazendo algum exercício de internacionalização, então envolve muito esses dois caras aqui, tá? Isso aqui basicamente é só pra, né, para identificar mesmo que a URL do struts, né, é nessa porta aqui, tá? O struts eu posso encontrar ele nessa porta aqui, tá? Ele tá atuando nessa porta, tá? Então aqui eu vou colocar aqui no o devmod, eu vou deixar false, ok? Então false, eu vou dar um Ctrl S, tá? Essa aula aqui não é nem, acho que nem pra você, só se você quiser copiar essas propriedades, beleza, mas não é nem pra você fazer nada aqui com esses caras aqui, tá? É só mais pra entender e ver mesmo, pra ganhar um conhecimento aqui, tá? Então, eu vou como exemplo, tá? Eu vou pegar uma página aqui e vou zoar ela, tipo, pode ser a tag aqui, tá? Debug, tá? Eu vou tirar essa tag aqui, vou deixar ela aberta, tá? Uma tag do, da, do struts, ok? Então vou executar esse cara aqui. E a gente vai ver um erro aqui. Eu executo, né? Tá esse erro aqui que a gente, né, fica meio esquisito e tal. E a gente quase nem sempre lê, né, pessoal? Que não pode, né? Aqui tá bem no comecinho, ó, em terminated, ou seja, não foi terminada a tag. Tá? Então a gente tem que ter sempre a mania de ler os erros. Quando é erro desse tipo aqui, tá? Beleza, tá? Então tudo bem. Agora eu vou ligar aqui a propriedade do devmod, tá? Então eu vou colocar true, ok? E Ctrl S aqui, beleza. Agora eu vou voltar aqui, tá? E aliás, essa propriedade ela tem que ser carregada, tá? Então eu vou dar um stop aqui. Deixa eu só ver se aqui a minha propriedade está também setada, tá? É como true aqui também, tá? Então beleza. Estando como true lá e como true aqui, tá? Agora simplesmente se eu executar aquele erro, ou se eu executar aquela página,
com aquele erro, ele me traz outra visualização, tá? Uma visualização que eu diria, assim, aquela do Apache é bacana, tá? Dá pra encontrar o erro, né? Mas aqui já tem mais, né? Já tem mais a chance de você encontrar, porque fica mais limpinho, né? Então fica bem no debug mode mesmo, tá? Então, ó, você percebe que ela mudou, ficou branca. Agora que ele tá informando, né, que se você não quiser ver isso aqui, para você ir lá no Properties, tá? Então, é no Properties, tá? Esse classes webinf class significa que não é aqui, ó, tá? Não é aqui. Inclusive, se eu não me engano, a gente vai voltar a falar disso aqui, ó, dessa pastinha class e desses caras aqui mais pra frente, tá? Eu fiz um exemplo que eu pegava esse property aqui, o xwork conversion, e jogava aqui dentro, só que eu não me recordo se eu perdi a videoaula ou se ela ficou no início de outros aí, tá? E eu jogava aqui nesse diretório classes, e ele vinha parar logo aqui, ó. Deixa eu ver, ele vinha parar aqui, ó, junto com esse libraries e o src. Entendeu? Então aqui ele estava falando, ó, se você quiser, você tem que ir lá nesse lugar aqui no struts properties, tá? E colocar como false. Você tá como false para não visualizar isso aqui, tá? Então seria assim para não visualizar isso aqui. Agora, outra maneira da gente conhecer, da gente estar tratando o erro, tá? Que seria uma maneira interessante, mas essa é uma maneira também, não é só interessante, tá? Mas ela também é mais restrita, né? É quando você entende, você conhece um erro, tá? Então o que que a gente faz aqui? Eu vou colocar aqui na página da debug, onde está tendo esse erro aqui da tag, tá? E aí eu vou mostrar, eu vou montar como, assim, é como se eu já soubesse que vai ter um certo tipo de erro na minha página. E aí eu vou estar montando a exception para ele, tá? Justamente para ele não mostrar um determinado resultado para o cliente, tá? Então aqui eu vou colocar o diretório da página de erro lá, tá? Então vamos colocar mapeado para a página erro, simples, né? Então vou colocar aqui, era errors, né? O nome da pasta, errors, barra, erro, ok? Opa, ficou louco, erro, tá? Deixa eu só ver aqui, abrir elas aqui, né? Só para confirmar, porque beleza, error, né? Error, tá? E errors, tá? E aqui eu vou colocar error também, error, ok? Beleza, tá? Então error vai ser o parâmetro que vai entrar aqui para chamar essa página aqui, caso dê uma exceção, tá? A gente vai colocar mais um componente aqui dentro, tá? Só queria fazer também um comentário, tá? Isso aqui pode ajudar, é o seguinte, errors, tá certo. Agora, se de repente eu colocasse, se eu tivesse escrevido errado aqui, Ctrl S, se você clicar aqui com o botão em cima e com Ctrl, né, aperta o Ctrl e dá um clique com o mouse, aí ele fala que o arquivo não existe, tá? E se você deseja criar, então isso aqui é para aquele caso, né, da gente ficar em dúvida, tá? Em relação a alguma classe aqui, ó, de repente também não existisse, ó, tá? Aí a gente clica em cima, apesar que essa existe, né? Existe. Simplesmente tirei o N ali, mas né, não significa nada. Ela existe sim. Beleza. Tá. Então, cadê a página? É error, né? Então, para não ter que criar aqui, tá? Então, Ctrl S. Então tá certinho, já tem minha página aqui. Agora eu vou colocar aqui exception traço mapping, ok? Aí beleza, e aqui exception, tá? Vou fechar nessa tag aqui, vou voltar aqui, voltar a implementar. Aqui eu vou colocar result, tá? Um result para ela, tá? E o result vai ser basicamente o parâmetro que eu preciso para chamar a minha página de erro, tá? Então erro. Agora aqui é exception, né? Vamos rodar lá, vamos ter que criar o erro ainda para poder, tá? Eu vou até tirar isso aqui, pessoal, só para não dar erro, tá? Aliás, não, vou deixar aqui, acho que não dá erro não, tá? Vai ficar vazio, tá? Eu vou criar, vou executar só para mim ver, né, o erro, né? Qual é o tipo de erro que estava dando, tá?
Se der erro que a gente... Então vamos capturar um erro aqui, ver qual é a classe, tá? Então, já foi direto, pessoal. Já foi direto para a página, tá? Mas na verdade, né, o exception lá ficou vazio, tá? Mas se eu quisesse capturar uma exceção, particular, é só você colocar, né, a exceção aqui dentro, tá? Então, para outros tipos de erro, vai gerar o erro normal na classe. Mas se você deixar vazio, né, eu já percebi que isso acontece, tá? Então ele vai e faz o redirecionamento, tá? Então beleza, tá? Então vou dar um Ctrl S aqui, só para não ficar, porque a gente vai deixar esse exemplozinho, né? A gente não necessariamente precisa colocar para todos, tá? Eu vou deixar meu struts com tudo ligado, tá? O struts mod e tal, que isso ajuda muito, né? E você já percebeu que eu estou errando bastante, né? Na verdade é assim, os erros faz parte dos exercícios, porque você não posso simplesmente também só fazer curso mostrando tudo funcionando bonitinho, né? Assim, isso atrapalha de uma certa forma, porque aí você vai, faz o exercício de acordo com o meu, aí funciona legal, né? Só que aí um belo de um dia, quando der erro, você não sabe nada sobre erros, né? Então tem essa questão. Então beleza, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Eu precisava muito passar esse conteúdo. Tem algum outro conteúdo que eu vou estar passando aqui, tá? Deixa eu só arrumar a nossa tag senão ela vai ficar com erro infinito, né? E ela é importantíssima a gente ter esse exemplo pronto aqui. Tem que ter esse exemplo funcionando. Então temos mais um código aí para... Tá, então eu precisava passar essas informações, pessoal. Antes de encerrar, né? Eu falei que eu ia encerrar, mas antes de encerrar, eu vou pegar um aqui que tenha formulário. Pessoal, eu vou tentar explicar, tá? Porque eu não vou fazer um exercício só para basicamente mostrar um exemplo. Mas o namespace, tá? Geralmente, tá? Deixa eu executar aqui a index. Tá? O namespace, geralmente, a gente coloca o que a gente deve colocar quando a gente coloca em qualquer diretório que a gente queira que apareça, tá? Um exemplo, a index, tá? Tudo bem, a index ela já está no diretório webcontent, tá? Então o namespace para ela seria, quer ver? O namespace seria esse cara aqui mesmo, tá? Para todos que estão aqui na webcontent, tá? Mas as páginas que tiver dentro de um diretório, um exemplo, páginas in, alt, struts, tá? E as erros, tá? Então o namespace deve ser o nome da pasta, tá? O namespace deve ser o nome da pasta, porque senão, tá? Dá um erro, tá? Aí fica difícil do struts identificar de onde está vindo aquele parâmetro. Então por isso que pode se tornar assim, um item, um dificultador, você está colocando aqui dentro de página, algumas páginas, querendo organizar aqui os JSP, né? E de repente você esquecer que ele está dentro da pasta, tá? Então basicamente você deve colocar a pasta, um exemplo, a pasta de origem do arquivo, e se tiver numa subpasta, um exemplo assim, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Ó, você sabe que o package, né, é um diretório de pasta. Então assim, se ele tiver dentro da pasta, um exemplo da action, você tem que percorrer todos os caminhos, tá? Com a barra até a action, tá? E se for só duas pastas, né, basicamente você vai colocar uma barra, né, e separar os diretórios. Um exemplo assim, ó, aqui, ó, pasta do arquivo, tá? Essa pasta aqui seria a pasta do arquivo. Esse daqui o diretório dessa pasta, tá? O diretório, tá? Então seria isso. E aí você tem que colocar esse namespace, senão o parâmetro não vai entrar nunca vai chegar aqui no struts, tá? Inclusive o struts, ó, você percebe que ele tem a barra, porque assim, aqui tem o package dele, o pacote onde está, né, essas actions, mas elas não estão, elas já estão na raiz. A raiz do código é o src. Então basicamente aqui eu não preciso colocar nenhum namespace. Agora se de repente eu criasse uma outra pasta aqui, tá, uma outra pasta para encher de pacotes, aí eu colocaria, tá?
deveria colocar o namespace, né, para identificar aquele pacote, tá? Então é mais ou menos assim. Apesar que trabalhando com pacote, né, já se torna uma coisa mais bacana, porque assim, pacote é sempre uma pasta dentro da pasta dentro da pasta, né? Então, assim, não dá nada, tá? Mas qualquer coisa, pessoal, se não ficar muito claro o que eu estou falando aqui, então seria interessante você estudar, procurar saber um pouquinho mais, tá? Porque isso aqui pode ser um dificultador, sim, tá? Isso aqui pode dar dor de cabeça se você não souber utilizar, principalmente se estiver pensando assim, eu vou fazer a minha aplicação, né? E a gente organiza da maneira que a gente quer, que a gente acha conveniente. A gente nem tá nem aí para design patterns. Então começa a criar a sua estrutura de pasta, né? E fala, ó, aqui vai ficar só tanto, só tanto. Só que aí se de repente tiver, né, e tiver um form, aí você vai ter que tratar esse namespace, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e aguardo você aí no próximo vídeo, tá ok?